Livre para todos os públicos. Olá pessoal, quinta-feira, 19 de dezembro, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das principais notícias e os destaques do dia. Estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook no canal da Rede TVT. Participe pelas nossas redes sociais. Vamos às notícias. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirma que Flávio Bolsonaro lavou R$638 mil comprando imóveis com dinheiro vivo. De acordo com o MP, a compra dos imóveis foi realizada com dinheiro em esquema de corrupção chamado de rachadinha, em que o parlamentar contrata assessores e fica com parte dos salários da equipe. Ontem, numa operação que cumpriu 24 mandados de busca e apreensão, foram apreendidos telefones, computadores, documentos numa loja de Flávio Bolsonaro, comprada quando ele era deputado estadual do Rio de Janeiro, e na casa do ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, suspeito de chefiar esse esquema de rachadinha. Também foram alvos da operação a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Vale, e familiares dela. Todos seriam funcionários fantasmas do gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério Público, os assessores sacavam os salários em dinheiro que eram repassados para Fabrício Queiroz, que por sua vez transferia para Flávio Bolsonaro. O MP identificou 438 depósitos na conta de Queiroz, num total de R$2 milhões. Aprovado o impeachment de Donald Trump. A maioria da Câmara, formada por deputados democratas, votou ontem à noite pelo impedimento do presidente americano por abuso de poder e obstrução do Congresso. O processo segue agora para o Senado, que tem a maioria dos senadores republicana, do mesmo partido de Trump. O presidente continua exercendo o mandato até que o Senado vote o pedido de impeachment. Lula promete fazer uma caravana da cultura pelo Brasil. Ontem, o ex-presidente participou de um ato no Circo Voador, no Rio de Janeiro. A gente vai ver alguns trechos do discurso que Lula fez em agradecimento aos artistas. Eles têm que saber que a minha relação com vocês é um compromisso de fé, porque nós já provamos que o povo pobre deste país não é problema, o povo pobre é solução. E na hora que a gente colocar o povo pobre dentro do orçamento da União, esse país não vai ter mais criança na rua. Esse país não pode distribuir arma, tem que distribuir livro. Então quero agradecer aos artistas, a todos vocês de todo o território nacional. E a minha retribuição é que eu vou fazer pelo Brasil uma caravana da cultura. Eu quero discutir a verdadeira cultura deste país, porque é através da cultura que o povo brasileiro vai fazer a revolução que esse país precisa para que o povo possa conquistar cidadania. Não diga que eu saí mais radical da cadeia. Não diga que eu saí mais radical da cadeia. Eu saí mais consciente. Nós temos que ter agora que ser tomado por uma única palavra. As pessoas de bem deste país, as pessoas democráticas desse país, os artistas desse país, nós temos que ter uma palavra para tocar o nosso dia a dia. É a indignação que deve tomar conta de nós, para a gente fazer o que tem que ser feito nesse país. Gente, do fundo da minha alma, a gratidão que eu tenho por vocês, eu acho que é impagável. Eu só posso retribuir dedicando cada minuto da minha vida para ajudar a libertar e a melhorar a vida do povo brasileiro. Um abraço, gente! A gente conversa agora com o historiador Fernando Horta. Oi, Fernando, tudo bom?
Tudo bom, Thalita? Sabe, Thalita, eu estou um pouquinho magoado depois de ouvir o presidente Lula, porque no dia da soltura vocês entrevistaram 1.500 pessoas e não me ligaram, eu não fui lembrado no dia. Até é bom porque não ia ser nada profissional, ia estar gritando, entendeu? Comemorando, e você ia ficar chateada comigo, dizendo, olha, Fernando, isso não é profissional. Mas, assim, é bom ouvir ele falando de novo, bom ouvir as pessoas se recuperando, faz um bem para o Brasil. Eu acho que o Brasil se recupera um pouco do que foi esse primeiro ano sob intensa violência desse projeto proto-fascista que a gente está vivendo. E eu achei super interessante essa caravana da cultura, porque a gente está precisando, de fato. A gente está precisando de tanta coisa, né? Nesse momento, a gente está precisando de cultura, de educação, de liberdade, de respeito à Constituição, de minorar a nossa desigualdade econômica que tem crescido absurdamente, né? De voltar novamente as instituições a exercerem os seus papéis. A quantidade de gente agora que anda com suástica no Brasil, né? Orgulhosos disso tudo. A gente está precisando de uma série de coisas. Eu acho que o Lula é o início disso, né? Eu espero que a gente consiga retomar um pouco dessa militância política o mais cedo possível. Inclusive, Lula disse que governos fascistas, e o nazismo fez isso, de destruir a cultura, e, portanto, ele faria uma caravana de cultura, porque nesse momento a gente precisa de cultura. Mas já que você puxou essa questão dos nazistas, eu queria comentar, eu queria a sua opinião enquanto historiador também. Porque, de fato, o primeiro caso foi em Unai, Minas Gerais, né, que um senhor estava ali num bar com aquela braçadeira com a suástica, símbolo do nazismo, a polícia foi chamada. Exatamente. A polícia foi chamada, não fez nada. A gente tem até essa imagem, está no ar. E daí hoje um novo caso está circulando pelas redes de um jovem, super adolescente, pelo que parece, num shopping em Curitiba. E ele também está com a suástica assim no braço. Essa imagem. E o que aconteceu? A gente falhou enquanto sociedade na explicação do que foi esse momento terrível da história? Não, eu acho que a gente não falhou, viu, Thalita? Eu acho que o que acontece é o seguinte: primeiro, vamos deixar muito claro que isso é crime dentro da nossa legislação mesmo, né? Então há uma falha institucional aí muito evidente. A segunda coisa que a gente tem que notar é que em qualquer lugar do mundo isso também é crime. Na Europa, inclusive, é uma multa de 1.500, se não me engano, 1.500, 1.800 euros que você paga imediatamente por estar cometido aquilo, sem o prejuízo do processo que advém disso, né? Agora, isso que está acontecendo no Brasil é reflexo da luta que está sendo feita já há quase 4, 5 anos contra a memória histórica do Brasil. Não pode se dissociar essa questão da sua desses novos, né, desse apelo a esse revisionismo histórico, com um Olavo Carvalho sendo transmitido pelo Ministério da Educação para todo mundo, né, com um site chamado aí Brasil Paralelo, Brasil Verde e Amarelo, não sei o nome das bobagens que eles escrevem, que são artigos completamente absurdos, sem qualquer tipo de empiria ou cuidado, e isso está sendo veiculado não só hoje com o beneplácito das instituições, já que o Bolsonaro está no poder, mas com uma imensa quantidade de dinheiro de empresários que estão por trás desse processo, né? E isso significa uma luta, uma disputa pelo passado. É uma disputa pelos sentidos do passado. Aquele pessoal que dizia assim, não, história é aquilo que já passou, já não tem mais como mudar. História muda a todo momento, em todo sentido. Nós, historiadores, trabalhamos com isso o tempo inteiro. As releituras são parte da disputa política do presente. E o que está acontecendo é exatamente isso. Nós estamos esgarçando a nossa memória, nós estamos trazendo à tona coisas que já tinham sido colocadas na condição de desumanidades completas, e tudo isso em meio a um projeto político de desconstrução da nossa democracia, da nossa ideia de humanidade, das nossas relações de defesa do trabalho, do trabalhador. Quer dizer, está tudo caminhando novamente para um grande problema no Brasil. E eu acho que onde isso começa, que é com o Trump, né? Eu acho que talvez, se ele não ganhar a eleição, nós tenhamos um arrefecimento disso. Agora, se ele ganhar essa eleição, nós vamos viver dias bastante complicados. Você acha que ele ganha? A eleição norte-americana é muito complexa, é muito complicada. Nós temos 2 candidatos ali, especialmente uma outra candidata correndo por fora, né, no Partido Democrata. Nós temos o Joe Biden e nós temos o Sanders, que são os 2 maiores candidatos, e a Elizabeth Warren correndo por fora.
desses 3 candidatos, o establishment americano, ou seja, os grandes banqueiros, os grandes donos, preferem o Joe Biden. Mas o Sanders tem um apelo popular muito grande e a Elizabeth Warren tem uma juventude e uma capacidade de trabalho, de enfrentamento a determinados postos muito interessante. Se eu fosse um estrategista político norte-americano hoje, pediria imediatamente a união da Elizabeth Warren e o Sanders e fazer uma grande chapa para enfrentamento disso. Agora, o presidente Barack Obama, que tem um enorme capital político, já apoiou Joe Biden e parece que está trabalhando nos bastidores aí contra o Sanders. Eu não sei se eles não vão cometer o mesmo erro que eles cometeram com a Hillary Clinton, né? Que eles trapacearam o Sanders em todas as convenções do Partido Democrata e aprovaram a Hillary Clinton, e os próprios eleitores do Partido Democrata deixaram de votar, e isso contribuiu demais para a eleição do Trump. As pessoas têm que entender que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos há uma quantidade muito grande de pessoas que, não importa o que venha a acontecer com Trump ou Bolsonaro, eles vão continuar votando cegamente neles. Sim. E jogar esse pessoal dentro de um espectro de ator racional, como se nós pudéssemos mudar o voto deles através de qualquer coisa que nós entendamos como racionalidade, é impensável. Quer dizer, apareceu aí o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, em escândalo de corrupção, pode aparecer até o próprio Bolsonaro, e esse pessoal vai continuar votando no Bolsonaro ou no Trump, porque esse é o processo de conformação da mentalidade fascista ou proto-fascista, se você quer trabalhar com isso. Flávio Bolsonaro, parece que a chapa está esquentando, vai ser um fim de ano de climão para a família Bolsonaro. Onde você acha que isso pode parar? Eu acho que o Ministério Público do Rio de Janeiro é lento, né? Porque se agora identificaram 450 e tantos depósitos, se isso tivesse sido feito há um ano atrás, quando as provas estavam ainda quentes, sim, talvez nós tivéssemos identificado muito mais do que isso. Mas eu fico feliz que nós tenhamos, no caso do senador Funari, que eu vou falar bastante institucionalista, né? Que nós tenhamos provas e não só convicções, né? Que o MP se paute por provas e demonstre à sociedade que ali existe um processo de corrupção e não fique inventando sítios e casas para tentar atacar politicamente o seu opositor. Há uma discussão aí que talvez isso seja em função da briga entre o Witzel e o Bolsonaro. Não nos cabe julgar isso. A princípio, o Ministério Público tinha que ser impessoal. Agora, cabe apresentar provas, né? Se isso vai dar em alguma coisa, eu acredito que sim. Acredito que nós temos aí um grande novelo, especialmente porque se pegou, né, coisa que o Moro não gostava, mas se pegou os celulares de todas essas pessoas importantes. Talvez nós venhamos até pegar o celular do Eduardo Cunha, quem sabe, talvez a gente consiga. Existe uma esperança de que as instituições voltem a funcionar, mas vamos lembrar que o Ministério Público, especialmente no Rio de Janeiro, já deu exemplos de sobra para nós ficarmos com o pé muito atrás com relação a isso. Sim. Tem um detalhe nesse processo todo agora, nessa investigação que surge, que é o envolvimento de uma pessoa, de um miliciano indicado como o chefe do escritório do crime, que é bastante grave também. A ligação do Bolsonaro com os milicianos, da família Bolsonaro com os milicianos, sempre existiu, sempre foi evidente, sempre foi escancarada, inclusive antes da eleição. Se você caminha pelo Rio de Janeiro, qualquer motorista de táxi no Rio de Janeiro é capaz de apontar até os nomes das pessoas que estavam colocadas lá. Então, assim, as instituições brasileiras não agiram porque não quiseram. E é melhor a gente dizer, não é porque não quiseram, é porque existiam interesses econômicos violentos por trás que diziam que Bolsonaro, para esses interesses econômicos, era melhor que Haddad. E isso está se verificando agora, quer dizer, a concentração de renda no Brasil estoura, a população pobre é a que está cada vez mais empobrecida e perdendo mais capacidade de renda, e o processo de destruição e venda das riquezas do país segue acelerado. Então, a gente tem que manter o foco para entender o seguinte, é bom que se ataque Flávio Bolsonaro, no sentido da reconstrução política do Brasil, e talvez do combate à corrupção, mas é importante saber até que ponto isso vai mudar a correlação de forças no Congresso Nacional, venhamos a reter um certo espaço de cuidado com o que é Brasil, com o que é povo, com o que é nossas riquezas. Não me interessa. Ah, que pena, perdemos a conexão. Voltou, mas a gente perdeu a conclusão da sua fala, Fernando. Aí, né? Voltou. A gente perdeu a conclusão da sua fala.
Não me interessa ver Flávio Bolsonaro preso, né, e isso não reverberar, não repercutir numa restrição do projeto político entreguista e completamente elitista que o Bolsonaro vem trazendo, né, vem fazendo. Quer dizer, não é pura e simplesmente uma questão de vingança, é, em primeiro, uma questão de fazer cumprir a lei e, em segundo, uma questão de restringir e talvez fazer funcionar uma balança de poder com relação às medidas que vêm sendo hoje claramente desfavoráveis à população brasileira e o Brasil como instituição. Então, acho que o foco é exatamente isso, não comemorar o ataque pelo ataque, mas as repercussões que eles podem nos trazer em termos políticos. Claro. Fernando, um ótimo final de ano para você. Muito obrigada pela parceria esse ano. Para a gente foi muito importante todas as vezes que você entrou aqui, bateu um papo com a gente, você esteve aqui no estúdio também. Quero agradecer demais e ano que vem estamos juntos de novo. Thalita, muito obrigado, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos vocês. Esperamos que estejamos juntos de novo com uma correlação de forças mais favorável, que a gente continue denunciando, conversando, dialogando e que cada vez mais gente nos ouça, porque o Brasil está precisando de pontos de vista diferentes, de divergência, mas uma divergência saudável, uma divergência no discurso, uma divergência na palavra, uma divergência política. Com certeza. Grande beijo, Fernando. Até mais. Um abraço, Thalita. Até. Bom, para todos, faz agora um rápido intervalo. Na volta, a nossa conversa aqui no estúdio é sobre comunicação. Vamos receber o professor Laurindo Lalo Leal Filho e vamos bater um papo com a linguista Letícia Sá Lorenzo. Então fica por aí, a gente já volta. Até já. Oi, pessoal, tem bastante gente comentando, já vou ler, deixa eu só dar um abraço aqui no Lalo. Oi, tudo bom? Boa tarde. Oi, Lalo. Oi, Thalita. Ah, que bom. Tudo bem? Você aqui. Tudo em ordem? Tudo certo. Nós falamos Pelo Skype, né? Skype, Mas você esteve aqui no começo do ano, não é? Quando a Maria Amélia ainda estava aqui comigo. Foi Foi sim, é. Foi esse ano ou Foi ano esse passado? ano. Foi Acho que foi esse ano, No sim. comecinho. Foi. Tava você e a Maria Amélia, tinha um conjunto musical. Isso, Eu exatamente. fiquei o tempo todo aqui. É verdade. A gente ficou verdade. papeando, então, é. Então comecei e termino o ano. Tá vendo? Ficou bom para todos. Ótimo. Que bom. Deixa eu ler alguns comentários, rapidinho, olha, para o pessoal que está acompanhando. Tânia Pires está mandando boa tarde, o Cleiton Domingos, Luiz Fernando de Freitas, Estela Lacrux, de Campinas, Naíse Lacroze, ela está mandando um abraço carinhoso de Jequié, na Bahia. Felipe Lima, Salvador, Bahia, na área. Ah, é tão legal saber que tem gente de outros estados acompanhando, bom para todos, é muito bacana isso. Rosângela Oliveira, boa tarde, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Oilda Silva, o melhor desse recesso, a TVT em casa, ela é de Recife. Rosa Sá, Maria Heroína, Martucevicius, ela disse boa tarde, Thalita, e a todos que estão assistindo. Nurim Arcan, Júlio Filho, que é de Campinas. Cleilsa Pinto, ela é de Aracati, Ceará. Ah, que legal. Bom. Bom, para todos, de volta ao vivo. Nossa conversa hoje aqui no estúdio é sobre comunicação. Mídia hegemônica, regulação da imprensa no Brasil, as grandes coberturas desse ano, como foram tratadas do ponto de vista jornalístico. Tudo isso eu converso com o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Laurindo Leal Filho, Lalo, que está aqui com a gente, é um prazer recebê-lo. Ele lançou recentemente o livro A Mídia Descontrolada, Episódios da Luta contra o Pensamento Único. Seja muito bem-vindo novamente aqui ao Bom para Todos, Lalo. Boa tarde, Thalita, é um prazer estar aqui. Eu estava comentando com você que eu estive aqui no começo do ano, estou chegando ao final do ano juntos. Isso é muito bom. A gente abre e fecha com Exatamente. o Lalo. Não, mas ainda tem programa amanhã, gente. Me fala um pouco sobre a mídia descontrolada e depois eu quero repercutir até com você um pouquinho do noticiário de hoje. Pode ser? Claro, claro. Olha, o livro, ele é um conjunto de artigos que eu publiquei na Revista do Brasil, da Rede Brasil Atual, durante 10 anos, acompanhando o papel da mídia, refletindo sobre a sociedade brasileira, as diferentes conjunturas, e eu digo até na introdução que houve momentos de uma expectativa alta de que as coisas estavam melhorando e depois um declínio, e como é que a mídia acompanhou esse processo nesses últimos 10 anos, que inclui, portanto, o golpe
de 2016. É uma reflexão sobre o papel da mídia, as possibilidades que nós tínhamos, não é, para enfrentar esse monopólio ao qual você se referiu, e infelizmente não tivemos força para tanto, e estamos vivendo hoje, Thalita, uma situação tão grave, tão dramática, na qual a mídia tem um papel fundamental. A gente não pode esquecer que nós estamos vivendo esse processo que foi estruturado por aquilo que eu chamo de um conluio entre quase que a totalidade da mídia e grande parte do judiciário, né? Nós não teríamos a Lava Jato fazendo o estrago que a Lava Jato fez na economia brasileira se não houvesse a mídia, né, colocando para a população só um lado da face da Lava Jato, né? Precisou o Intercept mostrar o outro lado, mas aí o estrago, infelizmente, já estava feito. É o Paulo Donizete, que é editor da Rede Brasil Atual, que faz a abertura do livro. É o meu chefe, é o meu editor da revista. Da revista, né? E ele colocou 3 perguntas que serão respondidas no livro. Uma delas eu vou trazer aqui para você, daí você já dá o spoiler pra gente, tá bom? Acho que você já até deu. Ele pergunta assim, que essa pergunta vai ser respondida no livro. Em que momentos a imprensa brasileira consegue fingir imparcialidade quando ela escancara sua atuação como partido? E esse caso da Lava Jato ficou muito escancarado. Pois é. Há uma declaração, Thalita, exatamente respondendo ao Paulo, há uma declaração da então presidenta da Associação Nacional de Jornais, isso nos anos 2005, 2006, a presidenta dessa associação, que representa a mídia impressa, os grandes conglomerados da mídia impressa, ela dizia na época, era governo Lula, e o governo Lula tinha uma alta popularidade, ela dizia, olha, como a oposição nesse país, a esse governo, é muito fraca, praticamente não existe, a mídia tem que fazer esse papel. Quer dizer, não somos nós, os críticos, que reconhecíamos esse papel político-partidário da mídia. A própria representante dessa mídia dizia claramente isso. E foi isso que aconteceu e vem acontecendo até hoje, né? A mídia só entrou agora em certos setores da mídia, quer dizer, Rede Globo, Folha de São Paulo, entrou em alguns atritos com esse governo, porque este governo não era o governo que eles queriam. Sim. Eles queriam, o partido da mídia queria o governo do PSDB. Não é? Aventou até a possibilidade do Huck, depois, como não deu, foi de Alckmin mesmo, sim, e como perdeu, acabou empurrando esse candidato que agora ele tem atritos com ele. Mas é, sem dúvida alguma, uma atuação... Isso é que é triste na sociedade brasileira. Nós não temos uma mídia diversificada porque tudo bem ter um jornal, uma empresa que apoia. Rádio e televisão não é um pouco diferente, porque a concessão pública não pode fazer isso que eles fazem. Mas jornal impresso é uma empresa privada, né? Nós dois aqui juntamos um capital, colocamos um jornal na banca, não tem problema. Agora, o ideal é que houvessem jornais, revistas de amplo espectro, né? Que pegassem da esquerda à direita e que oferecessem alternativas para o público. Infelizmente, nós não temos isso, né? É o pensamento único. É isso que eu digo aqui no subtítulo: Episódios da luta contra o pensamento único. Sim. É um estrago. É um estrago que é feito aqui. Se fala muito que em outros países você tem jornais, mas que não se dizem imparciais. Eles se colocam como aliados de um lado ou de outro. E daí sim você tem a opção. Claro. De ler os dois, de ler um ou ler o outro. Escolhe. Aqui no Brasil tem esse mito da imparcialidade, não é? Aqui nós não temos a imparcialidade. Nós temos... A parcialidade. É um mito. Eles se dizem imparciais. Sim. Se dizem imparciais, mas a gente sabe que não. Basta... Para o público isso é vendido como imparcial. Claro. É uma parcialidade total. Sim. Você pega, por exemplo, a França. Você tem os jornais de direita, você tem Le Parisien, você tem jornais de direita, você tem o Le Monde, que é um jornal mais de centro, você tem o Libération, que está mais à esquerda, você tem o L'Humanité, que é do Partido Comunista. Aqui na Argentina, não precisa falar da Europa, aqui na Argentina, do lado, você tem 2 jornais conservadores. Um mais à direita, que é o La Nación, depois você tem o Clarín, que é de direita, centro-direita, direita, mas você tem o Página 12, que a duras penas é um jornal diário, né, que dá uma outra versão dos acontecimentos. E mais, no caso da Argentina é mais interessante ainda, porque você tem um canal de televisão, primeiro um canal de televisão público, que também dá uma visão de mundo diferente dos privados. Mas tem um particular, que é o C5N,
que é excelente e que fez durante todo o governo Macri um papel de crítica a esse governo, né? Às políticas desse governo. Dizem alguns autores, alguns pesquisadores que estiveram acompanhando as últimas eleições na Argentina, que a presença desse canal foi decisiva para a vitória da chapa Fernandes e Cristina Kirchner, porque havia um lugar para você respirar um ar diferente. E você poder não concordar e aí mudar para o canal, mas é isso que você disse. Quer dizer, você tem que... Ninguém está querendo, e nunca houve essa tentativa nos governos do Lula e da Dilma, de fechar nenhum canal. Ao contrário, a ideia sempre seria, e deveria ter sido feita, de expandir as vozes, né? Aumentar as vozes para que o público, para o cidadão em casa, possa escolher, né? E não deixar tudo concentrado numa visão só de mundo, de política, como ocorre hoje. Mas qualquer tentativa de regulação da mídia é taxada pela grande imprensa como censura? A grande mídia não quer nenhum tipo de regulação. Olha, é um atraso, viu, Thalita, é um atraso quase secular no Brasil. Porque na Europa, mesmo nos Estados Unidos, a pátria do liberalismo, você tem regulação da mídia desde os anos 30 do século passado. Vai fazer 100 anos. Né? Nos países mais desenvolvidos, você tem uma regulação que não é para fechar nada, mas é para, primeiro, aumentar a oferta, a diversidade. Vou dar um exemplo. Na Inglaterra, eu acompanhei na década de 90 o processo de concessão do terceiro canal privado. Naquela época a BBC tinha 2 canais, hoje aumentou muito, mas naquela época a BBC tinha 2 canais e haviam 2 canais mantidos pela propaganda. E eles fizeram a licitação para as empresas que quisessem operar o terceiro canal privado. Sim. Sabe qual é um dos critérios? Eu estudei bastante, acompanhei, né? Um dos critérios era oferecer para a população aquilo que os outros canais 4, que já existiam, não ofereciam. Quer dizer, o órgão regulador, porque é um órgão regulador, lá em todos esses países há órgãos reguladores. Na Inglaterra chama-se Ofcom, Conselho Superior do Audiovisual, na França, em Portugal. Aqui, se você fala isso, é isso que você falou, tá vendo? É censura, querem censurar. Não, na verdade, por isso que também é mídia descontrolada, porque não há nenhum controle social. No caso do rádio e da televisão, então, isso é escabroso, porque, eu não sei se o telespectador sabe, mas as empresas de comunicação operam por concessões, assim como as empresas de ônibus, não é? A prefeitura concede, né, um trajeto para o ônibus. O Estado brasileiro confere para alguns grupos a operação de canais de rádio e de televisão em nome da sociedade, porque são públicos. Sim. Não é? O Silvio Santos não é dono do canal, ele é dono de uma empresa concessionária daquele canal. E essa concessão, isso ninguém sabe, mas está na Constituição brasileira, a concessão tem um tempo de vida. Ela tem que ser renovada periodicamente. São 10 anos para o rádio e 15 anos para a televisão. Então, se a Constituição brasileira, e eu trato disso aqui no livro, se a Constituição brasileira fosse colocada em prática, né? fosse aplicada no que ela determina, a cada período desses, 10 para o rádio, 15 para a televisão, deveria haver, como eu vi na Inglaterra, deveria haver um grande debate público para saber se aquele canal estava prestando um bom serviço público. Quando a linha de ônibus, o ônibus está sujo ou ele passa atrasado, o público tem um telefone, ele reclama e às vezes até a concessão não é renovada. Televisão é a mesma coisa. Sim. Quando um apresentador de 90 anos fala aquelas bobagens na televisão, não é? Eu acho que o público tem todo o direito de reclamar. Isso não é censura. Né? Porque quando a gente fala regulação, pode ser uma coisa meio subjetiva, mas num caso como esse, se existisse uma regulação de fato, seria inadmissível um episódio como esse, um episódio de racismo, de preconceito, assim como esses programas policialescos que a gente assiste durante a tarde, que a Argentina, inclusive, baniu, não foi? Sim, sim. O Uruguai, inclusive, o Uruguai e a Venezuela, nas suas legislações, eles não baniram, mas eles colocaram em horários, em horários a partir das 11, da meia-noite, etc. Sim. Aliás, Thalita, você toca talvez num dos pontos mais críticos da relação televisão, política, televisão, democracia, que são esses programas policialescos que nas redes nacionais são exibidos aos finais da tarde, nos finais de tarde. Mas em outras regiões do Brasil, você tem cadáveres sendo mostrados ao meio-dia, na hora do almoço,
cenas de crianças que foram estupradas, sem nenhum controle, sem nenhum cuidado, apresentadores histriônicos, violentos. Isso está... Se fala tanto, né, que nós estamos vivendo um período de muito ódio, eu tenho convicção absoluta que grande parte desse ódio vem desse tipo de programa. Porque é sempre a espetacularização da tragédia, da violência, e o combate a essa violência, a essa tragédia, é sempre mais violência. Não há nenhuma análise, não há nenhuma proposta concreta de enfrentar a violência com políticas públicas, com políticas sociais. Não, é sempre mais violência. E aí, isso tem uma abrangência na formação cultural no sentido mais amplo, na formação da cultura cívica da sociedade muito grande. Eu tenho certeza. Quer dizer, esses programas, eu trato desses programas também aqui, porque isso já vem de longe. Isso vem lá do Cidade Alerta, né? Eu, quando era no começo da televisão, tinha um programa, esse é o pioneiro, chamava O Homem do Sapato Branco, Jacinto Figueira Júnior. Era na TV Cultura, quando a TV Cultura pertencia ainda, era privada, pertencia aos diários associados. Então, não é um fenômeno, estou dizendo isso apenas para dizer que não é um fenômeno novo. Sabe uma coisinha que vai a conta-gotas, homeopaticamente, pingando ali todo dia, todo final de tarde? Ora, não há sociedade que resista a isso, né? Nossos especialistas que a gente já recebeu aqui, eles disseram que inclusive foram esses programas que deram base para essa necropolítica que a gente vive hoje, porque sustentaram tudo isso e essa necropolítica que se implantou no governo fruto disso tudo. Mas espera aí que eu vou incluir outra pessoa aqui na nossa conversa. Pois não. Como o tema de hoje tem tudo a ver com a área de atuação da nossa linguista preferida, chamamos a Letícia Salorens para adiantar a participação dela aqui no Bom para Todos para hoje. Oi, Letícia, tudo bom? Olá, tudo bom? Olha, eu vou aproveitar, inclusive, o gancho do Horta, que ele disse, que pena que eu não fui chamado no dia que o Lula estava sendo libertado. Eu quero denunciar aqui que estão as 3 pessoas que estiveram unidas na sexta-feira, estão reunidas agora, que somos eu, você e o professor Lalo. Tudo bom, professor? Oi, que prazer em vê-la. A última vez foi aí, naquela tarde, em Brasília. Exatamente. Nós dois estávamos lá durante a aula pro pessoal da professora Pilar, né? Aí, assim, eu estava histérica, porque eu tinha acompanhado o boletim do Bom para Todos e eu sabia que, eu comentei, eu almocei com o Lalo e falei com ele, olha, a libertação do Lula é questão de assinar papel. Cida para variar. Mas eu lembro que, se eu não me engano, era um dia que você participaria, era uma sexta-feira. A gente tinha adiantado, falou assim, droga, não temos Letícia justo hoje. E eu, assim como o Horta, eu vou dizer, graças a Deus, porque eu estava histérica. O professor deve se lembrar, eu interrompi a fala dele. Gente, só um instantinho, por favor, professora. Gente, o Lula vai ser solto, Pronto, já falei. Neste momento, eu liguei o meu YouTube, eu botei o meu celular na minha frente, sem som, e eu estava ouvindo o professor, assistindo a aula toda e de olho em você. Eu estava esperando acontecer a qualquer momento. E olha, eu falei isso no meu Facebook, falei para vocês, mas mais uma vez, a equipe do Bom para Todos estava de parabéns. Que programa do cacete foi aquele. Foi legal pra caramba aquele dia. E já que você falou em equipe do Bom para Todos, quero aproveitar aqui esse momento para agradecer o presente que você mandou para a equipe do Bom para Todos. Ela mandou a Letícia o livro dela, Gramática da Manipulação. Ela mandou com dedicatória e tudo. Quero agradecer demais de coração, Letícia. Muito obrigada. Imagina, de nada, eu só peço desculpas para você, porque eu sou uma pessoa, eu escrevo várias coisas, quando me dá um estalo, eu boto um texto, assim, em 20 minutos eu escrevo tudo, eu escrevi um livro, mas eu não sei escrever dedicatória. É difícil. Eu não sei. Vocês podem observar que foi a mesma dedicatória para todos vocês, e é para todo mundo que me pede dedicatória. Tá tudo certo, tem nosso nominho lá, ficamos felizes. Que bom. Vamos entrar na pauta, então? Olha só. Vamos começar com um texto que você publicou recentemente, então.
em que você fala sobre essa questão da agressão a uma mulher trans que é muito amiga, muito próxima do presidente Jair Bolsonaro. E daí houve uma grande discussão nas redes em relação a essa agressão, a lesbofobia que ela sofreu. E você escreveu um texto sobre isso. Conta pra gente. Pois é, eu comecei comparando. Primeiro eu citei o processo de se fabricar o foie gras, que inclusive aí em São Paulo, eu não sei como é que ainda está essa lei, mas na época do Fernando Haddad ele havia proibido a comercialização de foie gras por causa disso, né? É um processo no qual você tem que superalimentar os gansos, tá? Mas superalimentar mesmo, os bichos não aguentam comer, então você enfia um cânulo pela goela deles e vai entochando comida. No final do processo é de 4 em 4 horas. Os bichos ficam extremamente gordos, eles não conseguem caminhar, aquilo estoura o fígado deles, tá? E é um processo que em 18 dias mata o ganso, tá? E quanto maior o fígado fica inchado, quanto maior o fígado, melhor, porque é mais rentável, produz mais foie gras. E no final da vida deles, eles já estão tão pesados, eles não conseguem se mexer. Há vários casos de ratos que entram no lugar e começam a roer os gansos vivos, tá? É um absurdo isso, tá? Aí eu me lembrei dessa história e eu usei isso como metáfora para explicar o que está acontecendo com a gente agora. Nós somos esses gansos. Nós estamos sendo alimentados com cânulos para estourar o nosso fígado, porque nós estamos respondendo com o fígado. Nós não estamos mais raciocinando. Eu mesma, por mais que eu tente raciocinar, tem horas que eu quero voar no pescoço de alguém. Sabe? Isso é natural. E isso é natural. Isso, mais uma vez, isso daí é uma coisa que, para a ciência cognitiva, isso já está claro há pelo menos 15 anos. O ser humano, ele é formado... a decisão do ser humano é uma mistura de racional com emocional. Se alguém aponta uma arma para você, por exemplo, Deus que me perdoe, você vai reagir, a sua reação vai ser sensorial, você vai ficar com medo, você vai se apavorar. Só que essa reação sensorial advém de um conhecimento que você obteve de forma racional. Qual é? Uma arma é um instrumento letal. Se ele for usado contra você, você pode morrer. Então, existe uma combinação de razão e emoção, tá? Agora, na CNTP, essa combinação de razão e emoção, ela tem que ser bem equilibrada. O que está havendo? Nós estamos removendo o lado racional e nós estamos ficando com fígado puro, né? E nesse processo, o pessoal do lado de lá, com essa história dessa moça... é lésbica ela não é trans. O pessoal do lado de lá, eles estão falando o que querem. Eles dizem que foi coisa de esquerda, foi a esquerda que atacou ela, a esquerda não está querendo atacar porque não está querendo defender porque ninguém presta. E eles estão estruturando o raciocínio como eles bem entendem. E nós, do lado de cá, porque são duas trincheiras. Atualmente, o Brasil são duas grandes trincheiras, né? Nós não estamos sabendo reagir, primeiro porque, eu não lembro quem foi que escreveu, aliás, acho que foi hoje quem escreveu isso, foi o Wilson Gomes, né? A esquerda brasileira, ela é iluminista, ela tem os ideais iluministas, ou seja, ela ainda se mantém com a ideia de que existe uma divisão entre razão e emoção e que no campo político nós devemos atuar essencialmente com razão. Nós estamos tomando uma rasteira do povo de lá, justamente porque a gente não está sabendo lidar com isso. E nós, eu digo, esquerda mundial, isso está acontecendo com a esquerda europeia, isso está acontecendo aqui no Brasil, isso, graças a Deus, a Argentina, esse povo está começando a reagir, mas isso está acontecendo de maneira geral. A esquerda é muito despreparada para lidar com essa estratégia de comunicação, que é uma estratégia canalha, burra. Aliás, ela não é burra, ela é muito inteligente, mas ela é canalha e ela é extremamente antiética. Sim.
Primeiro, uma correção, de fato, eu falei que era uma mulher trans, mas não, uma mulher lésbica. Realmente, ela sofreu lesbofobia. Segundo, você acha que, de fato, é uma estratégia pensada, que são provocações feitas para que, de fato, esse outro lado reaja dessa forma sensorial? Pois é, Thalita, eu tenho até medo de, assim, é o que eu acho, tá? Eu não sei até que ponto esse ataque que essa moça sofreu foi natural. Foi realmente um ataque do nada. Mas nem estou dizendo esse caso específico. Quero dizer em todo o resto, que assim, por exemplo, as falas de Bolsonaro, que muita gente reage com o fígado, de fato. E daí tem muita gente que fala que é uma cortina de fumaça para talvez esconder algo de pior que está acontecendo, ou que está sendo feito, está sendo praticado. E muita gente fala que não, é para alimentar uma parcela da sociedade que gosta desse tipo de declaração. E o outro lado reage com o fígado de fato. Você acha que tudo isso é pensado? Se você reparar, uma coisa não exclui a outra. Ao mesmo tempo que é uma cortina de fumaça, ele é uma reação emocional. Se você está contra o Bolsonaro, você vai reagir com o fígado. Se você é a favor, você vai reagir mito, não tem jeito, né? E é um processo, essa história, a gente está sempre sendo movimentado sensorialmente, tá? E o que é pior hoje em dia é que a direita está pautando todo o nosso discurso. Nós não temos um discurso, nós não temos uma ação de discurso, nós temos uma reação de discurso. Tá? E isso é uma coisa que o Lakoff fala em tudo quanto é livro dele. Frame first. Ou seja, é você quem tem que dar o primeiro enquadramento, o primeiro quadro. Né? Se você começar a reagir em cima daquele primeiro quadro, você já perdeu o protagonismo do discurso. Ainda sou. Que tempos, né? Você fica com a gente? Posso jogar aqui para o Lalo e a gente continua assim na triangulação? Pode ser? Vamos tricotar. Então vamos. Lalo, como você analisa politicamente as coberturas que foram feitas esse ano em relação a momentos bastante importantes? Então, você já falou um pouquinho sobre a questão da Vaza Jato e, de início, a gente sabe que a grande mídia ignorou e depois ela não teve como ficar fora disso, mesmo porque o Intercept fez parceria com grandes veículos de comunicação, isso acabou saindo na grande imprensa. Mas, por exemplo, a soltura do ex-presidente Lula. Eu lembro que logo depois que ele foi solto, ele fez um discurso dizendo que o Jornal Nacional tinha dado, parece que, pouquíssimos minutos, sendo que durante o processo de prisão foram coberturas imensas. Como você tem analisado? São os interesses que movem as coberturas jornalísticas da grande mídia? Sim, claro. E nesse ano, quer dizer, o primeiro ano desse governo, ficou claro, pegando um pouco da sua conversa anterior, ficou claro que essas notícias em relação a costumes, comportamento, etc., elas ganham mais destaque na mídia do que aquilo que realmente mexe com a vida do cidadão. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, enfim. A mídia está fazendo esse trabalho não é porque ela tem dá mais importância às questões culturais. Não, é um trabalho objetivo, claro, de ressaltar isto, porque a mídia é o seguinte, o Bourdieu lembra bem isso, a mídia trabalha muitas vezes, a televisão principalmente, como o mágico. Sabe o mágico que faz mágica para criança, não é? Enquanto ele chama a atenção aqui para essa, todo mundo olha aqui, ele está com a outra mão tirando a pomba da manga, não é? Então, é isso, a mídia trabalha assim. Enquanto fica chamando na mãozinha aqui em cima, está a questão do aborto, está a questão da homofobia, enfim, tá todas essas questões culturais e essas bobagens, né, seríssimas, bobagens sérias, né, oxímoro, bobagens sérias que o Bolsonaro fala. Agora, na manga, aqui atrás, está a reforma trabalhista, está a Previdência. Então, esse é um comportamento que a gente observa e observou ao longo de todo o tempo. E no caso específico do presidente Lula, é claríssima a diferença entre quando aconteceram as denúncias e houve a prisão e a soltura.
Ele tem repetido nos últimos discursos, ele dá os números. No dia da prisão foram 12 minutos, mais de 12 minutos. No dia da libertação, no dia quando ele foi, foram 42 segundos, 52 segundos. Né? Para não falar dos dados que o manchetômetro da Universidade Estadual do Rio tem muito bem coletados, catalogados e analisados, mostrando as horas e os dias de ataques ao presidente Lula para chegar até a prisão. Sim. A prisão não foi aquele dia, foi um processo. Aquele PowerPoint, eu escrevi num artigo recentemente, aquele PowerPoint do Dallagnol tem que ir para a história de um dos mais trágicos momentos do telejornalismo brasileiro. Os estudantes de comunicação do futuro e os historiadores verão ali a degradação absoluta do telejornalismo. Há dois momentos, eu vou dizer, dois momentos simbólicos. Um de 89, inesquecível, o debate Lula e Collor, né, editado para favorecer o Collor às vésperas da eleição, determinando o resultado da eleição. E esse PowerPoint do Dallagnol, isso é um absurdo o que foi feito, né? Então isso vai para a história do telejornalismo. A gente podia ficar aqui horas buscando vários casos deste ano terrível que ainda não terminou, onde a mídia se comportou mais uma vez de uma maneira rasteira em relação aos interesses da sociedade, com uma observação que eu não queria deixar passar. Está mais uma vez, e sempre nesse processo todo, até atacando o Bolsonaro, mas não falando isto do ministro Sérgio Moro, que é o candidato deles. É preciso ficar claro isso. Eu ia pensar esse ponto, na verdade. Só uma observação. Claro. O Moro é a pomba que está na manga. Mas tá saindo, viu? Tá saindo já aqui. Tá. Pois é. A Letícia postou um texto bem recentemente, daí eu quero fazer essa pergunta para você, Lalo, em relação a uma análise do Jornal Nacional esses dias. E daí é o seguinte, ao mesmo tempo que a gente vê a Rede Globo fazendo uma cobertura sobre o caso do Flávio agora, por exemplo, a gente vê dados sobre a economia, reportagens sobre a economia, mostrando como está tudo bem, como está tudo ótimo. E daí é isso de fato, ao mesmo tempo que se tenta se fragilizar a figura de Jair Bolsonaro, se dá ênfase ao momento bom que a economia está passando e para a pauta econômica que vai fazer deslanchar o país nos próximos anos. Um PIB que é inferior, chamavam aquele PIB da Dilma, que foi de 2%, né? Logo que ela saiu, era o PIBinho. Era o PIBinho. Agora não chega a 1, mas é um grande salto, né? Sim. Quer dizer, isso chama manipulação midiática. A Letícia fala sobre essa manipulação. Você enxerga dessa maneira também, Letícia? Pois é, e eu vou puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha, tá? Essa estratégia que o professor Lalo está descrevendo de evidenciar uma coisa e ocultar outra, isso é Van Dijk de raiz, né? Então, Van Dijk tem um livro que é Ideologia e Discurso, né? Quem quiser pode baixar esse livro em PDF, está no site dele, discourses.org. No canto direito do site tem lá o link para todos os livros dele, você baixa um PDF, esse livro é maravilhoso. O 5º capítulo dele, eu tenho até impresso aqui, é esse aqui, eu acabei imprimindo, botei aqui, tá tudo anotadinho. O 5º capítulo é uma receita sobre como manipular manchetes, como manipular notícias. E é isso, você evidencia uma coisa e tira evidência de outra, né? Você enfatize coisas boas sobre nós, ele parte sempre do princípio da divisão do nós contra eles, né? Que a imprensa adora dizer, o PT que começou isso. Amigo, o PT não começou nisso. Quem começou isso foi o Gênesis, capítulo 1, quando escreveu Fiat Lux, faça-se a luz. E houve a primeira grande divisão e a primeira grande metáfora conceitual que se surgiu. Luz é positivo, treva é negativo. Luz, branco, é positivo, treva, negro é negativo. A partir daí você pode, inclusive, eu quero, inclusive, ver um estudo sobre isso, tá? Que várias motivações raciais podem ter advindo dessa metáfora. Mas eu estava falando do Van Dijk. Então, você tem essa divisão entre nós e eles. Então, você fala, fale boas coisas sobre nós,
dê ênfase ao que nós temos de bom e dê ênfase ao que eles têm de ruim, né? Só que nós não somos bons o tempo inteiro e eles não são ruins o tempo inteiro, porque a vida não é assim. Então, o que você faz? Você tire a ênfase do que nós temos de ruim e tire a ênfase do que eles têm de bom. Então, são 4 premissas. Com essas 4 premissas, eu acho que eu incluí pelo menos umas 3.890 capas da revista Veja aí. Sim. Né? O que se questiona é isso, porque não cabe à imprensa dizer o que é esse bom, o que é esse ruim. E é o que ela tem feito. Pois é. Teve uma coisa que eu estava, inclusive, falando outro dia, já tem algum tempo isso, eu estava ouvindo a Dora Kramer, na Band News FM, eu não posso mais ouvir rádio, porque, inclusive quando eu estou dirigindo, porque eu me irrito, eu começo a xingar, eu posso até causar acidente no carro. Tá vendo a reação sensorial aí, ó? Exatamente, mas é que é muito irritante mesmo, ainda mais para quem estudou jornalismo e sabe como funciona a coisa, né? A Dora Kramer estava falando já isso daí foi ainda na época do Temer, ela estava falando sobre, pois é, porque tem gente que diz que não foi impeachment, foi golpe, e tem os que estão dizendo que as instituições funcionam normalmente. Mas é verdade, porque as instituições estão funcionando normalmente. Pera lá um pouquinho. Se você tem 2 discursos diferentes, um foi golpe e outro, as instituições estão funcionando normalmente, a sua obrigação como jornalista é dizer quem está adotando qual discurso, qual narrativa. Por que está adotando qual discurso e qual narrativa? E quais as consequências da adoção desse discurso? Isso em momento algum foi falado. Aí voltamos para o que o professor está falando. É o pensamento único. Não foi permitido. Isso é uma conclusão que eu chego ao meu livro. Também vou dar spoiler. Não havia espaço para você pensar, por exemplo, nas eleições de 2014, olha, o projeto de saúde da Dilma é muito bom, mas o projeto que ela tem para a política externa deixa a duvidar, não é muito bom assim. Não existe isso. Existia sempre o Aécio, que era o bombom, e a Dilma, que era a mamá, o tempo todo. Né? Não havia, era preto e branco, e não havia nenhum tom de cinza no meio do caminho. Sim. Eu só queria acrescentar uma questão que eu acho que é importante. Nós vivemos um momento que eu chamo de protofascismo. Não estamos ainda num estado fascista, mas você já tem uma série de comportamentos, né, de tintas fascistas na sociedade. E uma das mais claras, há um autor americano, eu não vou lembrar o nome agora, ele fez levantou uma série de componentes que caracterizam o fascismo. E um deles, muito importante, como a Letícia falou do Aécio, é por isso que eu me lembrei, você atacar a corrupção, que não é um fenômeno brasileiro. Sim. A crítica à corrupção, a corrupção passa a ser o grande mal de toda a sociedade para esconder a própria corrupção. Isso se repete na história. É interessante a gente perceber que o que está acontecendo aqui no Brasil não é nenhuma novidade em termos históricos. Aliás, ontem o presidente Lula, no Rio de Janeiro, chamou atenção na questão cultural para o nazismo, sim, que se implantou destruindo a cultura alemã, a cultura enraizada, aquela cultura germânica, a alta cultura. Quem não lembra do Hitler criticando a arte degenerada, não é? Acabando... E agora, olha, é assustador, Letícia, é assustador. O que fizeram Nancini, tirando os cartazes dos filmes nacionais, tem semelhança ou tem algum ponto de contato com o Hitler acabando com as exposições de arte moderna em 1930, que ele chamava de arte degenerada. São 2 exemplos só para a gente ficar... A situação é grave. A situação é grave. Mas, Lalo, nesse estado protofascista que você fala, que você comenta, o que vai ser da imprensa? O que vai ser do jornalismo? O que vai ser da mídia? Será vítima também, como foi em 64.
como foi em 64. Essa mesma imprensa, Globo, Folha, Estadão, capitanearam o golpe que derrubou o presidente João Goulart, que tinha um alto índice de popularidade semelhante ao Lula, quase semelhante ao Lula, né? E ele foi derrubado por um golpe apoiado por essa mídia. O que aconteceu? 2, 3, 4 anos depois, foram todos censurados. Sim. Letícia? Pois é, eles não aprendem, né? Eles não aprendem, é impressionante. Eu vou acrescentar só um terceiro ponto para o professor Lalo. O Hitler, ele também qualificava a ciência. Isso daí é física, que quem está estudando é judeu, isso não nos interessa. E com isso, Albert Einstein foi para os Estados Unidos. Sim. Né? Não é só a cultura, é a ciência também, que é parte da cultura de um povo, que é parte dos saberes e conheceres de um povo. Né? 64 expulsou do Brasil físicos importantíssimos da nossa academia, provocando uma paralisação de uma série de projetos. Vai acontecer, já começa a acontecer. Quantos intelectuais, quantos pesquisadores já estão saindo do Brasil? Sim, já estamos vivendo isso. Em um dos programas aqui, a gente falou, inclusive, que a Rede Globo demorou 50 anos para pedir desculpas, né? Agora a gente quer saber o quanto tempo vai demorar para um novo meia-culpa, né? Se é que esse meia-culpa vai existir. Pois é. Eu esqueci o que ia falar. Enfim, a gente tem pouco tempo. Eu quero saber, expectativas para 2020 são ruins? Saúde, não é? Saúde para todos nós. Não, mas em relação a... Saúde para a gente poder enfrentar essa... Saúde... Não, para poder enfrentar essa situação, não é? Na medida do possível, criando espaços e aproveitando todos os espaços possíveis existentes para debate. Eu acho que Thalita, Letícia, há uma coisa, vocês devem ter percebido, há uma questão psicológica também em jogo. Há muitas pessoas, cada vez é maior o número de pessoas deprimidas. Tema do Bom para Todos de ontem, exatamente. O Brasil está adoecendo. Agora, como é que você enfrenta essa depressão? Individualmente, é quase impossível. Então, você tem que buscar os espaços. Sim. Você tem que se juntar com pessoas que também estão incomodadas com essa situação. E nós temos que aí, falando na questão da política mais concreta, nós temos eleições municipais, não é? E é uma oportunidade de se juntarem as forças progressistas para evitar que estes fascistas, ou protofascistas, que estão no poder federal, conquistem as bases municipais desse país. Então a tragédia vai ser redobrada. Então é muito importante que passaram as férias, passaram as festas, já em janeiro comecem a se organizar, se estruturar para enfrentar as eleições. Eu não sou favorável a concentrar tudo no jogo eleitoral, mas o jogo eleitoral é importante. Sim. E como a eleição no ano que vem, nós temos que colocar forças progressistas nessa luta para combater o fascismo. Sim. Letícia? Mas eu sou só um pouquinho mais pessimista do que o senhor, professor, pelo seguinte: eu acho que essa iniciativa, infelizmente, ela vai ter que partir da mídia tradicional, da mídia antiga, pelo seguinte, vou contar um caso rapidinho. Aqui no meu condomínio, todo sábado tem uma cooperativa de agricultores que faz uma feirinha orgânica aqui na sede, tá? E assim, a gente não conta para ninguém que eles são do MST, mas eles são do MST, né? Porque cooperativa de agricultor que não for do MST não é cooperativa de agricultor apenas, né? E um sábado eles trouxeram o jornal Brasil de Fato para distribuir aqui. Eu peguei o jornal, não tinha nada demais, vinha fazendo uma análise dos advogados do Lula sobre o processo dele e tal. O vizinho foi para o Facebook do condomínio dizer que a administração estava ideologicamente conivente com as fake news de esquerda. É um troço assim que a gente fica olhando assim, de onde ele tirou isso? Como é que ele escreve isso? E assim, você vai dizer um cara, não, ele é ignorante. Não, ele não é ignorante, não. Ele é formado, ele é administrador, ele é uma pessoa de bem, ele é racional. Agora, se ele não ouvir da Globo, ou do SBT, ou do Estadão, ou da Folha,
que, de fato, o processo contra o Lula foi corrompido e que não foi um processo justo, ele não vai acreditar nisso. Esse é só um exemplo. A questão, infelizmente, vai ter que partir da velha imprensa, tá? E eles vão tomar pela segunda vez, com perdão da expressão. E foi uma coisa que a Sinara Menezes fez uma observação, isso já tem algum tempo, inclusive, nem sei sobre o que especificamente ela estava falando, mas ela falou o seguinte: olha, a imprensa está tão preocupada com esse pensamento único que ela está desconsiderando o segmento de mercado que não pensa com a partir desse pensamento. A visão mais capitalista veio da socialista morena, sabe? Sim. Olha, só complementando isso que ela está falando, eu acho importantíssimo. Existe uma parcela enorme da sociedade que é órfã da mídia. Sim. Não tem mídia. Eu, por exemplo, sou um deles. O que me interessam esses telejornais, essas emissoras de rádio, esses jornais impressos? Eles não dão a informação que eu gostaria de ter. Eu, como tantos outros. Um exemplo concreto, quando a TV Brasil, que durante muito tempo, desde a sua fundação até quase o golpe, uns 6 meses antes do golpe, tinha um jornalismo muito semelhante ao das emissoras comerciais. 6, 8 meses antes do golpe, começou a ter uma pauta um pouco diferenciada. Foi exponencial o aumento da audiência. Então você tem razão, até pelo ponto de vista mercadológico, a comunicação menos comprometida com esse pensamento único, hegemônico, tem público, tem cliente, para usar a expressão do mercado. E do ponto de vista democrático, é fundamental para a democracia você ter um outro tipo de pensamento, enfrentar o pensamento único. Olha, essa parcela que está sem mídia, a gente vai ter que, enquanto imprensa alternativa, isso a TVT está dentro, a gente tem que cooptar esse público. Basta ver a audiência da TVT quando cobre, por exemplo, um evento como a prisão do Lula. Esse ano foi um ano importantíssimo para a TVT. Para você ver como tem gente precisando dessa informação. Mas muito, muito. O pessoal da revista Fórum falou isso ontem. Inclusive, esse pessoal, preciso encerrar. Olha, um ótimo final de ano para vocês. Foi um prazer recebê-los e conversar com vocês durante todo esse ano. A Letícia, muito obrigada por você ter entrado aqui para o nosso time. Toda semana para a gente foi um ganho enorme, você nem imagina como. Então, assim, muito obrigada, agradeço de coração. Lalo, obrigada pela disponibilidade sempre de comentar aqui as notícias, de fazer parte, de ser parceiro mesmo. Obrigada, pessoal. Beijo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Beijo. Bom, para todos, fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa nas reapresentações. Tem hoje às 11 horas da noite, amanhã às 9 horas da manhã. Você que nos acompanha pelo Facebook ou YouTube, não esquece de dar like no nosso vídeo. Se quiser, compartilhe também. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.